Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender de qual horário você está nos assistindo aí. Estamos aqui hoje iniciando mais um Previdência em Foco, programa esse instituído pela OAB de Gravataí, pela nossa Comissão de Seguridade Social. Meu nome é Adriano, hoje representando a comissão. Estamos com o nosso grande, estimado amigo, colega, doutor Alexandre Triches. Eu vou resumir um pouquinho o currículo desse nosso nobre colega, porque ele é bem extenso. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário, professor de direito com foco em questões previdenciárias, mestre em direito previdenciário pela PUC de São Paulo, escritor, palestrante, já foi presidente da OAB estadual, coordenador do IBDP da região sul, dentre tantas outras coisas. Bom, é uma honra para nós da Comissão de Seguridade Social de Gravataí receber conosco hoje o doutor Alexandre Triches. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adriano. Tudo bom? Prazer estar com vocês aqui. Já de plano, já parabenizo pelo projeto e estou muito contente aí de participar com vocês. Só estava observando a tua apresentação, só para fazer uma retificação. Na verdade, fui presidente da comissão estadual, né? Da E tu comissão. referência ali, isso, da comissão estadual. Perfeito, tá ótimo. Estou à disposição para nós podermos conversar um pouquinho sobre o tema que nos une aqui, né? Que é a Previdência Social. Bom, doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que o doutor tem diversos compromissos aí durante a semana e abrir um espaço na agenda para essa entrevista é deveras emocionante também para nós. Muito obrigado mesmo. Para iniciar a nossa entrevista, doutor, nós gostaríamos de voltar um pouquinho no tempo e conversar com o doutor de como foi o seu primeiro contato com o direito previdenciário. Então, Adriano, meu primeiro contato com direito previdenciário foi num vínculo que eu tive de emprego num escritório de advocacia. Eu estava recém-formado, eu já tinha a aprovação no exame da ordem. Acho que, se não me engano, eu estava aguardando apenas o momento da entrega, né, da credencial. E lembro que estava procurando emprego mesmo, né? Eu não tinha nenhum contato com o previdenciário, nem sabia assim o que que se tratava, que existiria uma área específica para atuação. E eu peguei o jornal na época, os classificados, a gente ainda consultava classificados naquela época, né? Sim. Hoje, se falar para as gerações mais jovens, nem sabem o que que é isso, né? Porque não tem mais nem jornal direito, né? Agora tudo virtual, né? Eu lembro direitinho de folhear o jornal, e aí tinha um anúncio pago de um escritório aqui em Porto Alegre, que ficava na frente da agência do INSS, e eu fui fazer uma entrevista. E aí fui selecionado, e aí comecei a trabalhar lá, né? Então, como era na frente do posto também, na época não tinha processo eletrônico, então eu ia muito ao posto, aí eu comecei a me inteirar, entender o que que era aquilo tudo, que era um mundo à parte, uma área bem específica. Eu não tinha tido, né, o direito previdenciário na faculdade, eu realmente não tinha nenhuma dimensão, assim, que existiria uma área de atuação, assim, contra o INSS, sobre o que que seria o mundo da previdência, era algo realmente para mim novo, né? E ali eu iniciei a minha jornada e não saí até hoje aí no direito previdenciário. Certo, doutor. Bom, eu tive uma colega que ela falava o seguinte, que o direito previdenciário ele nos escolhe, né? Porque para atuar no direito previdenciário precisa primeiramente a gente realmente gostar de ajudar as pessoas, né? Doutor, recentemente nós tivemos a grata surpresa de ver que o doutor abriu mais um escritório aqui em Porto Alegre, né? Mais uma unidade da Schumacher e Trickes. O que motiva o doutor, que é professor, palestrante, escritor, a atuar, a continuar atuando como advogado nessa seara do direito previdenciário? Bacana, Adriana, a tua pergunta, porque muitos colegas que muitas vezes acabam enveredando para a área acadêmica, né? E imagino que também esse seja o mote principal aí por detrás da pergunta, porque é muito comum, né, aqueles colegas que começam a advogar e eventualmente têm uma veia um pouco mais, digamos assim,
voltada para a academia, para a universidade, muitos colegas acabam se tornando professores e muitas vezes até param de advogar, ou se não param de advogar, advogam de uma forma mais assim artesanal, nem artesanal eu diria, mas né, mais assim complementar, né? A atividade principal acaba sendo de professor. Eu cheguei a um momento na minha caminhada que me questionei com relação a isso. Até porque o mercado foi exigindo também, a gente começa a dar aula, então são uma série de atividades acadêmicas que vão acontecendo. Eu dei aula um bom tempo na graduação, hoje estou afastado da graduação, mas a graduação, por exemplo, é uma coisa que vai consumindo realmente o professor, né? E quando vê é uma noite por semana, quando vê é duas, quando vê é três, aí tu já tem já mostra acadêmica, já tem encontro disso, encontro daquilo, preparação, início de ano tem sempre aqueles encontros, né? Os alunos estão em férias, mas os professores estão fazendo capacitação. Depois toda a cobrança também da produção científica, né? A nível de CAPES e tudo mais. E também todo o mercado de pós-graduação também, de cursos que no direito previdenciário já há muito tempo é um mercado muito amplo, porque tem muitos colegas hoje atuando na área, então há uma demanda de capacitação também. Mas eu queria te dizer, agora respondendo específico a tua pergunta, eu nunca consegui me desligar da advocacia. Eu, antes de qualquer coisa, tu pode observar em qualquer currículo meu, tu vai sempre observar o advogado por primeiro, né? Eu sou uma Uhum. pessoa apaixonada pela advocacia, muito. A advocacia me realiza muito, ela consegue preencher alguns anseios que eu trago também de mais jovem, ainda do período adolescente, né, de tentar fazer justiça social, de tentar ser um promotor ativista, de tentar ajudar as pessoas. Acho que todos nós, né, advogados e advogados que permanecemos na profissão da advocacia, temos com certeza, esse bichinho dentro da gente, né? Senão a gente não permaneceria na profissão, independente da área que cada um atue. Mas no meu caso, assim, eu procurei nunca me afastar. Então, o meu ganha-pão é a advocacia principal, né? E a minha manutenção mensal, digamos assim, o principal vem da advocacia. E eu procuro manter ela ativa. Eu gosto muito da parte acadêmica, a parte doutrinária, dos livros, é uma coisa que eu procuro participar também, mas eu sempre compatibilizo essa segunda função com a da advocacia. Também acho, Adriano, que é muito importante para o profissional não sair da advocacia, né? Porque eu acho que a gente fica apenas na docência, a gente acaba perdendo o contato direto com o cliente, a gente acaba muitas vezes ficando um pouco desconectado, né? A advocacia, ela é o cotidiano, é a prática, ainda mais na nossa área, que é uma área social, a gente lida com clientes assim heterogêneos de tudo que é área, de tudo que é classe social, de tudo que é perfil. Então, isso é que me motiva mesmo, assim, o prazer de atender, o prazer de fazer prazo, o prazer de recorrer, fazer sustentação oral. Eu tento manter isso muito, ainda é muito aquecido em mim. Tomara que nunca deixe de ser, né? Então, isso que me motiva. E a justamente seguir em frente aí, ter a advocacia como atividade principal, né? Sim, na verdade, o previdenciarista ele adora essa questão de estar atendendo, de ter o contato com diferentes âmbitos da sociedade, porque como o doutor mesmo falou, né, hoje a gente atende uma pessoa que é um médico, é um profissional de alto escalão, com altos rendimentos, e amanhã a gente já está atendendo uma pessoa em extrema situação de vulnerabilidade social. Isso é que é o mais apaixonante na advocacia, né? Não saber o que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, né, doutor? Sem dúvida. E Adriano, só complementando um ponto, já que tu falou isso, né? E eu também sempre digo isso lá no escritório para os meus colegas e às vezes em roda de conversa. Nós, advogados, né? Nós somos escritores profissionais, todos nós, né? Isso é interessante. A área do direito, ela é uma área que está diretamente ligada à questão acadêmica, se a gente for ver. O que a gente defende nas petições iniciais são teses, em que a gente vai tentar demonstrar para um juiz que a nossa estratégia, a nossa tese estava correta. Então, tem toda uma cientificidade também na nossa profissão, mesmo para aqueles que acabam não desenvolvendo tanto a seara acadêmica. A gente pode observar hoje a quantidade de colegas que, mesmo não desenvolvendo tanto atividade acadêmica, acabam fazendo mestrado, muitos fazem doutorado, publicam em jornais, participam em programas de rádio. O direito e a advocacia como um todo, ele tem essa vertente muito forte, né, que a gente acaba lidando assim.
Então, claro, alguns são mais sensíveis, gostam de seguir mais adiante, talvez publicar mais seus trabalhos, outros não publicam tanto. Acho que cada um ocupa um espaço específico dentro de um, como se fosse um campo de futebol, né? Cada um com o seu perfil. Mas eu acho que todos nós do ramo do direito, e aqui específico da advocacia, temos essa relação muito forte também com com a escrita, com a produção de conteúdo, é algo muito presente na nossa vida, né? Sim, e o bom da advocacia é que tem espaço para todos brilharem, né, doutor? Verdade. Bom, além de autor, escritor, advogado, palestrante, coordenador do IBDP aqui da região sul, qual a vantagem hoje do advogado fazer parte do Instituto e como o colega vê hoje a atuação do IBDP no direito previdenciário mais especificamente, assim? Então, no momento atual, na gestão atual do IBDP, eu estou na condição de coordenador regional sul. Então, meu trabalho é procurar organizar, concatenar e realizar atividades voltadas à região sul, que são os três estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Eu faço parte do IBDP há bastante tempo, já ocupei diversos cargos no IBDP e no momento, então, ocupa essa função de coordenação sul. Fazer parte do IBDP, e não, eu posso dizer por fazer parte há mais de 15 anos do IBDP, é realmente uma excelente oportunidade para quem atua na área do direito previdenciário, porque o IBDP é um instituto que tem como objetivo o estudo, o desenvolvimento do direito previdenciário, através de cursos, palestras, congressos, debates, papel perante perdão, papel perante o parlamento, perante o Congresso Nacional, papel perante os tribunais também, como amigo da corte, com pareceres, com publicações. Então o IBDP ele organiza muito assim todas as facetas assim que o direito previdenciário ocupa hoje, tá? Em tudo que é projeto, o IBDP procura se fazer presente. Então, o colega que tiver interesse em fazer parte do IBDP, se ainda não o faz, é uma excelente oportunidade para se desenvolver dentro da área. Ele permite esse desenvolvimento. A gente vai conhecendo novas pessoas, vai tendo acesso a pessoas interessantes também, que estão em busca do conhecimento, vai trocando, né, esse know-how, essa experiência toda, e oportunidades vão surgindo. O BDP me abriu muitas portas, e eu sempre trabalhei para o BDP, é um trabalho, digamos assim, voluntário, a gente não recebe, ninguém no IBDP recebe valores pelo trabalho no IBDP, mas o que a participação institucional no IBDP te traz em contrapartida, não que se faça isso pelo que vai trazer, não é isso, mas evidentemente assim, pelas coisas que a gente vai conquistando, espaço, as pessoas, só as pessoas, né, já é talvez um patrimônio enorme, assim, de poder ter contato no Brasil inteiro, isso facilita a nossa própria atuação. Então, o IBDP eu recomendo muito, assim, para quem está na área previdenciária, às vezes está sozinho, está precisando de um apoio, conhecer colegas da área. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário pode ser uma porta bem importante aí para o fortalecimento da atuação de quem atua na área. Pode acessar o site mesmo, né, o ibdp.org.br, lá tem as informações e começar a participar aí das atividades. Certo. No final, nós vamos deixar todos os links para que vocês que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, tenham acesso ao até mesmo site do IBDP, e demais outros sites e links que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui. Especificamente sobre o trabalho no IBDP. O doutor tem uma ação judicial, uma atuação judicial muito importante pelo Instituto. Dos demais temas aguardando julgamento nos tribunais superiores hoje, qual deles mais lhe preocupa? Qual é aquele que o advogado previdenciarista tem que ter mais atenção, deve ficar, acender aquela luzinha e ficar mais atento a esse julgamento? Então, nós temos uma diretoria, só para contextualizar o público, né? Como tu referiste, Adriano, nós temos uma diretoria no IBDP, que é a Diretoria de Atuação Judicial. Foi meu primeiro vínculo com o IBDP, foi nessa diretoria de atuação judicial. E essa diretoria ela é composta por colegas de advocacia, né, que têm interesse em colaborar como advogados do IBDP
né, em habilitações em grandes temas, no Supremo, no STJ, na TNU, enfim, nos tribunais como um todo, em causas de grande repercussão, onde o BDP se habilita como amigo da corte, né, com base na legislação processual civil, e uma vez aceito no processo, participa, sustenta, colabora com o deslinde, né, desses casos. Hoje o BDP está praticamente como amigo da corte em quase todos os processos previdenciários que sejam de repercussão relevante, assim, repercussão social mais elevada, né? E eu penso que hoje, e eu não demoraria muito para dizer isso, e acho que vocês vão concordar, que hoje talvez um dos temas mais importantes que a gente tem em julgamento é o tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 1124, onde o Superior Tribunal de Justiça está examinando já o processo, o julgamento está ocorrendo, já teve o voto da relatora, se a apresentação de novas provas na via judicial, produção de novas provas na via judicial, provas que não foram produzidas na via administrativa, tem o condão de limitar os efeitos financeiros no caso de provimento da ação judicial, limitando para, por exemplo, o momento da citação, justamente porque as provas que foram levadas em consideração para o julgamento da causa não foram devidamente ofertadas ou produzidas na via administrativa, não permitindo que o servidor do INSS pudesse agir de uma maneira diversa da que agiu teoricamente, né? Então esse tema é um tema importantíssimo, porque ele está lidando com uma questão que ela é fundamental. Por detrás do tema 1124, nós temos uma discussão sobre hipossuficiência. A hipossuficiência do segurado e do dependente da Previdência Social sempre foi presumida na área previdenciária, né? Assim como no direito do trabalho, em que nós temos uma norma protetiva que também traz determinadas prerrogativas para o reclamante com relação ao reclamado, em razão da disparidade de armas entre os dois polos do processo, aqui nós também temos, historicamente, uma hipossuficiência presumida. Por quê? Porque o interessado, segurado, dependente, ele no mais das vezes não conhece as regras previdenciárias, no mais das vezes também ele não tem, digamos assim, até condições, muitas vezes ele integra classes sociais mais desfavorecidas, então toda a especificidade que tem a Previdência Social, ele não consegue, tem dificuldade para saber se enquadra nos requisitos ou não, se enquadra numa regra de transição, como que faz para averbar um período não averbado. Então, em razão disso, historicamente, o direito previdenciário sempre trabalhou com a presunção de hipossuficiência do segurado ou do dependente. Isso é um enunciado clássico no Conselho de Recursos da Previdência Social, enunciado número 1. Isso está na norma previdenciária também. E também no Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão, se não me falha a memória, é o tema 314, se não me falha a memória, o tema 314 do STF, relatoria da ministra Ellen Grace, isso foi em 2013, quando o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, interpretou essa questão e disse: ó, realmente, cabe ao INSS conceder a melhor prestação a ser pedida, porque quem está pedindo, mesmo com a assessoria do advogado, enfim, quem está pedindo é a parte mais fraca da relação. Então, esse tema, ele tem um condão a prejudicar essa parte mais fraca, notadamente quando ela não está acompanhada de um advogado na via administrativa. Isso pode redimensionar por completo a ideia da hipossuficiência, restringindo pagamentos que são devidos ao interessado, e causando, na minha visão, uma injustiça enorme, porque muitas vezes o cidadão vai lá fazer o pedido, ele não sabe realmente quais as provas que ele tem que produzir, ele não sabe que tem que ter uma justificação administrativa, ele não sabe eventualmente que tem que apresentar um formulário, um documento específico. E a política pública, ela é voltada para o cidadão, né? Não há a obrigatoriedade do advogado no processo administrativo. Né? O INSS adora dizer isso, inclusive. Né? Recentemente, o Conselho Nacional de Previdência Social, inclusive, reprovou, não recomendou o projeto de lei que permitiu o destaque de honorários advocatícios no processo administrativo sob esse argumento, que a política pública é uma política pública universal e não tem por que destacar honorários de advogado na via administrativa, porque não é imprescindível a presença do advogado. Agora, por outro lado, esse tema, o que ele faz? Ele, mesmo se sabendo que muitas pessoas buscam o INSS sem o advogado, ele pode trazer uma punição por esse cidadão se ele encaminhar o requerimento de uma forma incompleta, né? E isso para acontecer não é muito difícil hoje em dia, porque está tudo eletrônico, né? A gente não vai mais à agência, o cidadão encaminha pelo celular, aí nós temos as pessoas de mais idade, as pessoas menos favorecidas. Então, para mim, o tema 1124
tanto teórico como do ponto de vista prático, ele é o tema com mais impacto no momento. Teórico, porque ele pode alterar a visão, né, dos próprios tribunais com relação à hipossuficiência do segurado. Isso pode ter reflexos em outros julgamentos depois, sem dúvida. E prático, porque vai, digamos assim, se locupletar de uma parcela de valores que seriam devidos para o segurado e para o dependente, pela espera, o indeferimento do INSS, todos os problemas, e no final ele vai ter restrição de efeitos financeiros porque eventualmente ele não cumpriu com uma obrigação que ele não tinha condições de cumprir, né? Então eu elegeria o tema 1124 do STJ como o nosso grande desafio do momento, Adriano. O que nós vemos na Previdência é um grupo, um grupo de servidores que eles estão fazendo até o máximo do que conseguem com o pouco pessoal que tem, o pouco numerário que eles têm de servidores, o trabalho deles, eles têm um volume de ações, um volume de requerimentos muito maior do que aquilo que eles suportam, se a gente for dividir o número de requerimentos pelo número de servidores que eles têm. E a dinâmica do direito previdenciário, ele tem muitas siglas, e essas siglas, elas muitas vezes, até mesmo por essa alta demanda dos servidores, eles não têm como passar o que significa cada uma das siglas, o que é DIB, o que é DCB, o que é PPP, o que é LTCAT, aonde que o segurado ele vai efetivamente buscar essa documentação, eles não têm como dar toda essa assessoria também, né? Sem Então, dúvida. em virtude disso aí, é que a gente, às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente vê um processo administrativo mal instruído, né? E com essa carga que gerou esse tema aí, 1124, né? E bacana, Adriano, tu falar sobre isso, porque a tua fala destaca um ponto importante, né? Que as pessoas poderiam pensar no primeiro momento. Não, isso vai acontecer, isso é injusto, porque o rurícola, o homem da enxada, o pescador artesanal, a pessoa mais humilde vai pedir e não sabe pedir. Mas não. O problema todo dessa hipossuficiência é que ela não é apenas social, ela é técnica também. Mesmo uma pessoa integrante de uma classe mais favorecida, vamos pegar um médico. Né? Um médico trabalhou a vida toda e vai pedir a sua aposentadoria. É um médico, pode ser um professor da Universidade Federal, tem mestrado, doutorado. Vamos trabalhar com um arquétipo aqui, com um perfil do médico, assim, um homem altamente informado, utiliza ferramentas digitais, teve toda uma formação perfeita e tudo mais. Mesmo esse cidadão, se ele for pedir a aposentadoria dele sozinho, ele vai ser uma pessoa hipossuficiente. Porque, como tu dissesses bem, ele não sabe o que é um PPP, o que é um LTCAT, o que é uma DIB, o que é uma DER. Então, a hipossuficiência ela não é apenas social. A gente poderia defender num primeiro momento. Ah, a Previdência, a maioria das pessoas que dependem dela são pessoas mais humildes. Não, não é só isso. Aqueles de classes mais abastadas e com boa formação também não vão saber toda a documentação a apresentar. Então a injustiça ela se torna universal, né, para todos os casos, porque é muito difícil conhecer as regras. Teria o serviço social previdenciário pela formatação da legislação originária lá de 91, 8.213, mas a gente não tem essa orientação, né? Então, na verdade, se não tiver um advogado ou advogada, o cidadão não tem uma orientação hoje, né, oficial, assim, né, pessoal por parte do INSS, né? Perfeito, doutor. O doutor também tem o site, que a gente também vai deixar o link ao final do vídeo, que é www.alexandretriques.com.br. Triques é com Triches, onde o doutor sempre divulga material de estudo, portarias administrativas e também os cursos que o colega faz. Qual é a ideia do site? Como que o colega, todos os colegas que estejam assistindo nesse momento, têm acesso aos cursos do doutor? Como que ele faz para ter acesso a esses cursos e para seguir aprendendo com o doutor nessa sistemática do seu site? Que bacana, Adriano. Realmente eu tenho o site. Esse site eu construí ele em 2015. Na época eu alimentava ele corriqueiramente. Depois eu parei de alimentar ele. Eu fiquei um bom tempo
no vácuo, o site seguiu no ar, eu segui mantendo o site, mas sem muita atualização. E do início desse ano para cá eu retomei, até anunciei nas redes sociais que ia continuar colocando coisas ali. O site é um blog, na verdade, onde eu coloco as questões que eu produzo em texto. Então, ali, por exemplo, tem os textos que eu escrevo. Eu gosto muito de colaborar também em outros temas mais literários. Então, às vezes, eu me aventuro um pouquinho na crônica, no conto. Eu coloco os textos ali para quem tiver interesse, eventualmente, em compartilhar algumas experiências literárias. E muitos colegas que atuam no direito e que também ampliam aí, do ponto de vista acadêmico, a sua atuação mais para a área literária. E na parte previdenciária, tudo que vai saindo de resolução, portaria, instrução normativa, tudo que vai saindo de norma, lei também administrativa, eu estou colocando ali. O portal é aberto, não é cobrado, eu utilizo aquilo ali como uma forma de a gente auxiliar na divulgação desses atos administrativos, né? E ali eu tenho essas informações todas, as participações também na imprensa, desde 2015 eu faço a clipagem toda ali, coloco, então é possível acompanhar também históricos de entrevista. É uma espécie de um diário meu, assim, que eu abro para o público, digamos assim, para mim poder guardar todas essas coisas. E eu tomei essa iniciativa em 2015 justamente porque a gente acaba perdendo, né? A gente vai fazendo, se a gente não guarda, se a gente não coloca num portal alguma coisa assim, a gente acaba muitas vezes perdendo o contato. E hoje é muito bacana porque eu consigo olhar para trás e ver, né, questões que foram produzidas lá em 2015 e 2016. Então ali eu costumo divulgar todo o meu trabalho, convido os amigos aí para acessarem, conhecerem o site, até porque eu tenho atualizado agora toda semana. Tá certo, doutor. Vamos deixar, mais uma vez, vamos deixar o link ao final do nosso vídeo. Na descrição do vídeo a gente deixa todos os links para facilitar a vida dos colegas. Agora eu gostaria de falar, doutor, dos seus últimos livros. Mas como o doutor é também autoridade em direito das pessoas com deficiência, gostaria de lhe perguntar qual a sua opinião sobre o recente posicionamento do CNJ sobre a padronização dos quesitos do BPC, do benefício de prestação continuada, ao idoso ou à pessoa com deficiência, aproximando a análise dos processos judiciais dos processos administrativos. O doutor vê essa modificação, que será obrigatória a partir de 2026, como um avanço? Que pontos que o doutor gostaria de chamar a atenção sobre essa decisão? Então, Adriano, essa é uma notícia bem recente, né? Então, do Conselho Nacional de Justiça. O que que eu penso sobre o assunto, né? Realmente, a produção de provas hoje nos benefícios envolvendo a pessoa com deficiência está numa situação assim calamitosa. A gente está assim à beira do precipício, né? Tá muito ruim, muito ruim. Tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, mas eu entendo que no âmbito judicial pior do que no âmbito administrativo, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma legislação que prevê como fazer essa avaliação, mas ela deixa em aberto a metodologia para avaliação. Então a gente sabe que essa avaliação da pessoa com deficiência, né, desde lá da Convenção de Nova York, ela tem que ser multidisciplinar e multiprofissional, então ela tem que envolver mais de uma disciplina, justamente para poder avaliar, né, as doenças e também as barreiras que essa doença acaba gerando na realidade de cada uma das pessoas que são examinadas, né? Então tem esse critério de ser dois profissionais e duas disciplinas para fazer essa avaliação. O INSS faz ela com um perito médico e um assistente social. A Justiça também, né? E isso acontece porque há uma tradição já do BPC. Né? Mesmo antes de o BPC ser um benefício devido para a pessoa com deficiência, ainda quando o BPC era devido para pessoas com a falta de capacidade de independência para os atos da vida civil, então antes dessas alterações que trouxeram, né, a perspectiva da pessoa com deficiência, historicamente, o INSS, que é quem opera o BPC, sempre trabalhou com a ideia de uma perícia médica e uma perícia social, para poder fazer a avaliação dessa condição do BPC. Então, quando veio a legislação da pessoa com deficiência, o INSS acabou aplicando dessa forma e a Justiça, penso que meio que por osmose aí, seguiu o mesmo procedimento. Né? Então, marca lá a perícia médica e marca com assistente social. Só que com o tempo, principalmente nas aposentadorias para pessoa com deficiência, a gente está verificando que a metodologia ela nem sempre é justa.
Às vezes trata-se de uma pessoa com deficiência, a pontuação não alcança o nível necessário, a pessoa não recebe. Às vezes alcança o nível necessário, mas não é tão grave assim. Quer dizer, tá uma situação bem difícil, né? E isso eu acho que hoje é reconhecido por todos os atores do processo. Tanto os juízes estão reconhecendo isso, eu já ouvi juízes falar sobre isso, advogados, procuradores federais. E, ao mesmo tempo, a jurisprudência também vai se defendendo, começam a surgir entendimentos nos tribunais regionais federais que acabam presumindo situações que geram condição com pessoa com deficiência, como é o caso da visão monocular, do transtorno do espectro autista. A TNU está para julgar, inclusive, um caso sobre isso. É uma forma que também a jurisprudência vai encontrando de amenizar um pouco essas injustiças, porque às vezes o cidadão é pessoa com deficiência, mas a metodologia não conseguiu aferir isso. E mesmo a nível de ministério, da política pública mesmo, das pessoas com deficiência e do BPC e da aposentadoria, ainda não há um consenso sobre essa metodologia. Nós temos essa metodologia, mas ela poderia ser outra, né? Então eu acho assim, ó, eu tenho uma dificuldade muito grande de dar uma opinião, se recebo bem ou mal essa padronização. Acho que nós vamos precisar esperar ver ela ser colocada em prática para verificar se ela tem o condão de melhorar. Mas eu sou muito pessimista nesse aspecto, assim. Eu acho muito difícil a padronização nesses casos. Eu penso que a melhor forma de nós lidarmos com os processos de pessoa com deficiência, seja o BPC ou a aposentadoria para pessoa com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição, a melhor forma seria seguirmos, na essência, a lei do Juizado Especial Federal. A lei do Juizado Especial Federal diz que, após a realização da avaliação pericial, o juiz deverá designar uma audiência de instrução para oitiva da parte e eventual impugnação do laudo e eventualmente inquirição de testemunhas. Eu acho que a melhor forma que nós teríamos para fazer essa avaliação seria com a prova oral, sabe? E eu sei do custo disso, sabe-se do custo disso, sabe-se também o quanto isso poderia, de certa forma, tumultuar o andamento de processos dentro de uma lógica que a gente sabe que hoje vai totalmente em sentido contrário. A lógica hoje é não deferir mais perícia, usar prova emprestada, análise automatizada, instrução concentrada, todas essas tendências que a gente sabe econômicas, né? Do direito previdenciário. Só que eu penso que talvez esteja saindo mais caro da forma como está acontecendo. Tanto do ponto de vista da injustiça de pessoas que não ganham, tanto do ponto de vista daquelas injustiças que eventualmente ganham e geram um retroativo enorme a ser pago pelo erário público, né? Porque o INSS não conseguiu reconhecer, né? Então, assim, sobre os dois aspectos, me parece que não está legal. Eu penso que uma audiência de instrução, ela poderia ser interessante, isso para via judicial, claro, né? Para via judicial, justamente para que o juiz pudesse conhecer a parte, entender as particularidades dela, e ele poderia fazer essa avaliação, o aspecto social da avaliação biopsicossocial, ela poderia ser feita de forma oral numa audiência de instrução. Poderia até ser, de certa forma, padronizado e tudo mais, mas eu acho que a prova oral seria um caminho interessante para fazer. Eu acho muito difícil avaliar barreiras apenas com as provas que a gente está produzindo, mesmo com assistente social. É muito difícil a gente compreender barreiras. Por exemplo, né, vou tentar ser o mais breve, porque o assunto também é um assunto tenso, né? Eu tive um caso agora, semana passada, de uma pessoa que tem o HIV desde os anos 90. Olhem que emblemático isso. Esse é um cliente meu que tem o HIV, né? Tem uma série de complicações do HIV. Nós estamos tentando aposentá-lo por idade para pessoa com deficiência, para reduzir a idade de 65 para 60 anos. A perícia foi feita e o perito infectologista entendeu que ele está bem do ponto de vista do HIV, não estaria incapacitado para trabalhar. Aí nós quisitamos o perito sobre o estigma da doença, né? Como é que, se isso pode impactar de alguma forma, pessoas que têm essa doença, se elas enfrentam alguma barreira, talvez não tivesse, não seja o profissional certo a ser questionado, para isso que até tem avaliação social depois, mas a gente questionou e o perito disse assim, no quesito. Está muito atual, por isso que eu estou trazendo aqui esse caso. O perito pegou e respondeu assim: entendo que não há estigma nenhum, não há problema nenhum, até porque o periciado sequer contou para as pessoas que têm o HIV. Ele relatou na perícia que só ele e a esposa dele sabem, nem os filhos sabem.
E de fato, esse meu cliente tem uma situação muito inusitada. Só ele e a esposa, que são soropositivos, sabem do HIV. Eles esconderam a vida toda dos filhos, os exames periódicos de CD4, as doenças oportunísticas que iam saindo, não levavam o resultado dos exames para casa. Olha que situação dramática. Né? Não levavam os exames para casa, rasgavam, queimavam antes, e eles mantêm um segredo. Eles mantêm um segredo a vida toda de todo o genro, nora, sogro, filhos, ninguém, pelo menos assim na visão deles, talvez possa haver até uma desconfiança e tal, mas assim, na visão deles é um segredo. E eles levam a vida assim. Para mim, isso tem um aspecto social de barreira muito importante. Uma pessoa que tem uma doença dessas e não pode compartilhar com ninguém, né? Mas tu viu que a visão do médico perito é que não. Ele lida tão bem com a doença que ele não precisou contar para ninguém. Não é verdade. Tem questões sociais que elas só podem ser apreciadas com uma escuta ativa, com uma conversa, com fraternidade. E isso está faltando nos processos, infelizmente, né? Os processos perderam isso. Então, eu vejo assim com certas restrições, essas alterações do CNJ. Eu não sei se nós vamos conseguir produzir essas provas dessa forma. Eu acho que a presença do interessado, ela é fundamental nesses casos. E a gente tem que pensar sobre tudo isso, né? Sim, doutor. E o que a gente tem se deparado também bastante é sobre a questão de os peritos avaliarem incapacidade e não PCD. Sem dúvida. E eles acabam misturando coisas que não deveriam ter sido misturadas, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Elas não estão na mesma caixinha. Embora elas possam interferir uma na outra, elas não estão numa mesma caixinha. E se há uma legislação protetiva da pessoa com deficiência, por óbvio que ela deveria ser seguida, mas às vezes o óbvio ele não é seguido, né, doutor? Verdade. Bem isso, Adriano. Doutor, o penúltimo livro do doutor foi sobre revisão administrativa. Como o doutor vê essa diferença entre as revisões feitas diretamente no INSS e aqueles que demandam um processo judicial? Adriano, a diferença é a seguinte, né? No processo judicial, a revisão sempre vai ter um cunho revisional sobre um ato concessório. Né? Quando eu busco a justiça para revisar uma prestação previdenciária, pressupõe que essa prestação tenha sido concedida, né? E ela esteja em desacordo com as normas legais. Então, eu faço essa revisão para comprovar, para eventualmente acertar um recolhimento, incluir um tempo de contribuição, enfim, reconhecer um erro no cálculo do valor do benefício, qualquer dessas situações. Na via administrativa é um pouquinho diferente. A revisão ela serve tanto para o benefício deferido quanto para o benefício indeferido. Então, eu posso revisar um benefício indeferido para pedir uma nova avaliação, apresentando, às vezes, novos documentos, novos elementos, novos dados. Então, a diferença é essa. E, estrategicamente, falando de advogado para advogado, eu penso que a revisão administrativa hoje ela tem um papel estratégico muito importante. Porque ela é o meio que nós temos, que o interessado, que o segurado independente tem, para dar ciência ao INSS de fatos e documentos que não tenham sido apresentados no processo concessório originário. Considerando que o judiciário está valorando isso no tema 1124, nem que seja para sobrestar o processo, para aguardar o julgamento, a revisão ela pode ser um caminho importante para justamente no caso de um processo concessório indeferido, mal instruído, antes do advogado ir para a via judicial, ele possa, via revisão, apresentar esses documentos, acoplá-los eles na via administrativa, para não correr risco depois de ser considerado ausente determinadas provas que não foram pedidas e documentos e tudo mais, né? Outra situação importante também da revisão administrativa é que ela reabre o prazo recursal para o recurso administrativo. Então, se eu recebo um cliente no escritório que ele já perdeu o prazo para o recurso administrativo e eu vejo que o caso dele seria muito, muito vocacionado à via administrativa recursal, eu, através de uma revisão, com a decisão dessa revisão, me reabre novamente, me devolve novamente o prazo para mim fazer um recurso administrativo para o CRPS e rediscutir toda a matéria. Então, a revisão administrativa hoje, para mim, ela está muito mais dentro de um escopo estratégico mesmo.
E por isso que manuseado mais por advogados, né? O interessado muitas vezes não tem condições de conhecer essas estratégias, mas eu acho que a advocacia hoje pode usar de uma forma estratégia para fazer frente aí a essas mudanças, essa insegurança jurídica de muitos temas, né? E todas essas questões que estão sendo trazidas hoje em dia. Isso, a hipossuficiência que a gente já falou anteriormente, né? Já, Exatamente. já o último livro do doutor, lançado há cerca de um mês aí, está disponível para venda na editora Juruá. Isso, né, doutor? Exato. Nós também vamos deixar o link aqui ao final na Já descrição estou do com ele vídeo aqui, ó. para comprar. Certo? Perfeito. É isso aí, o Manual Teórico e Prático de Revisões Previdenciárias. Como nasce a ideia do livro e que tipo de conhecimento o colega busca passar para os leitores? Então, Adriano, foi bem interessante a questão desse livro. Eu tinha o livro anterior de revisões, né? E eu, em contato com um colega, que é o coautor, que é o professor Rodrigo Monteiro Pessoa. O Rodrigo é professor em Ribeirão Preto, na UNAERP de Ribeirão Preto. É doutor, pós-doutor em Direito, morou muito tempo no exterior, agora retornou ao Brasil. Nós nos tornamos muito amigos, aí participando de eventos e trocando ideias e angústias. E há 2 anos atrás a gente conversou sobre a possibilidade de a gente unir esforços para trabalhar juntos a temática revisional num grande manual. Eu já tinha o meu publicado e o professor Rodrigo também tinha um manual de revisões publicados, ambos com vieses diferentes, né? O viés do Rodrigo era um pouco diferente do meu viés. O meu viés era um pouco mais teórico e o dele um pouco mais prático. Apesar que o dele também tinha teoria, o meu também tinha prática. A gente sentou junto, começamos a depurar o trabalho dos dois livros e fomos desenvolvendo um terceiro livro, que não é a junção dos dois livros, não, é mais do que isso. Na verdade, a gente aproxima os dois livros, mas em cima disso a gente construiu um trabalho novo que pretende ser um manual completo para trabalhar as revisões. Então, ele é completo mesmo porque ele trabalha desde o início, desde a precificação, atendimento ao cliente, formulários a serem utilizados, análise de CNIS, toda a preparação do processo, a revisão administrativa, a revisão judicial, prescrição e decadência, acesso à lei de informação, acesso a documentos públicos. A gente trabalha toda a matéria revisional mesmo. Então ficou um manual grande, de mais de 700 páginas, mas a gente entende que para uma primeira edição ficou muito bom. A gente abarcou praticamente toda a matéria aqui, né? E estamos oferecendo aí para a advocacia previdenciária, então, esse nosso trabalho para tentar aí colaborar um pouco mais com o que já tem aí no mercado. A gente já tem algumas obras muito boas aí de revisão de outros professores, autores, e essa vem aí para agregar, então, né? Ainda nesse cenário de revisões, doutor, diferentes cenários da década de 80, 90, em que as revisões da época, que receberam diversos nomes, né, como Buraco Negro, Buraco Verde, IRSM, de fevereiro de 94, eles tinham uma ligação muito mais com a data de concessão do benefício em si. As revisões atuais parecem ter muito uma ligação com o recálculo do benefício. O doutor destacaria uma ou mais de uma revisão específica atual para que os colegas previdenciaristas tenham um maior cuidado, uma atenção, busquem uma maior especialização em algum tipo dessas revisões? Sim, sem dúvida. Primeiro dizer que o teu corte está perfeito, né? De fato, o direito previdenciário, do ponto de vista revisional, ele tem uma primeira era e agora ele vive uma segunda era, né? Então, a primeira era realmente foi essa era ali após os anos 90, porque houve uma mudança, né, muito importante. É sempre importante a gente lembrar, a Constituição de 88 ela altera a forma de reajuste dos benefícios e ela muda totalmente o nosso sistema. Nós não tínhamos uma seguridade social antes, então muda muito a partir de 88 e aí entramos nos anos 90, surge o INSS, a lei de benefícios, lei de custeio, enfim, as novas regras. E aí cresceu muito naqueles anos 90 essas revisões aí do ato de concessão. Por quê? Porque o administrador público, o INSS, teve muita dificuldade de implementar aquelas mudanças no início. Então ocorreram muitas falhas que geraram essas revisões. Boa parte dessas revisões já estão decaídas, né? Caducaram já, não tem mais como a gente buscar. E agora a gente vive uma segunda era, que na minha opinião é uma era muito mais voltada ao recálculo, como tu bem referiu, Adriano, e muito voltado aos fatos também, né? Muito voltado aos fatos. Não é à toa o tema 1124.
Porque o tema 1124, de certa forma, ele quer justamente acabar com as revisões de fato. Por quê? Quando a gente fala em revisões de fato, a gente está basicamente falando de processos que foram concedidos de uma maneira e que deveriam ter concedidos de outra maneira. Foram concedidos da maneira X e deveriam ter sido concedidos da maneira Y. Por que não foram concedidos da maneira Y? Porque os fatos não foram suficientemente examinados. Então, tem um quinis que faltou uma pendência extemporânea que não foi ajustada, tem uma sentença trabalhista que não foi levada em consideração no cálculo e ela não é automaticamente averbada, tem um período rural que não foi levado todo em consideração, tem um período rural com menos de 12 anos, tem uma atividade especial, enfim, são múltiplas possibilidades fáticas, né? Então, eu recomendaria hoje, essa é a grande área revisional na minha visão hoje, né? É a revisão de fato, é examinar o quinis do segurado que está aposentado, verificar se o INSS reconheceu o direito sem corrigir eventualmente alguma falha que tinha naquele quinis, essa falha pode ser corrigida agora, né? É fazer inquirir o cliente para fazer uma escuta importante na consulta do cliente, eventualmente alguma sentença trabalhista que ele ganhou e não foi levada em consideração no cálculo dele. São as revisões de fato. Eu acho que essas são as revisões do momento. Mas também temos que ressaltar, Adriano, que é as que estão justamente no olho, né, do furacão, porque o tema 1124 tem o condão de acabar com as revisões de fato. Não é que ele vai acabar totalmente, mas o grande lance das revisões de fato é que, ao corrigir o erro lá na concessão do benefício pelas questões de fato, né, que ocorreram, a gente acaba, de certa forma, garantindo retroativos desde o início do benefício. E a partir do momento que essas revisões de fato elas demonstrarem que lá atrás não foi concedido corretamente, porque não foi oportunizada toda a documentação para que o servidor tomasse ciência desse fato, que agora está se alegando na revisão, teria o condão de não pagar os retroativos. Então ela vai ser uma revisão, mas ela tende a ser uma revisão do momento dela para frente, e não mais um momento retroativo. Isso vai reduzir sobremaneira. É por isso que a gente tem que brigar muito ainda pelo tema 1124. Mas eu acho que hoje, sem dúvida, as revisões de fato, elas ganham muita força também, aproveitando o gancho aqui, com o processo eletrônico, né? Porque nós temos um quadro de analfabetismo digital muito forte, que é o que nós falamos na primeira pergunta, né? Então, pessoas encaminhando benefícios de forma errada ou incompleta. Isso gera um passivo revisional. Então, acho que hoje, no momento, eu penso que essa é uma das melhores revisões para a gente trabalhar. Tem muitas subespécies, né? Pode ser tanto do quinis, a sentença trabalhista, a pendência extemporânea, o recolhimento errado, contribuição abaixo do mínimo, muita coisa que é possível transformar uma concessão de um benefício. Certo, agora um tema um pouquinho mais específico e para a gente passar para os colegas que talvez também tenham essa mesma dúvida. O doutor aborda no seu livro a questão de precificação das revisões, que é sempre um tema muito sensível e de grande dificuldade para todos na advocacia em geral. Como que o colega chegou nessa precificação que passa aos colegas no livro? Então, o nosso capítulo sobre precificação, que tem muito às mãos do Rodrigo também, né? É um capítulo que vai muito além do preço, né? A gente trabalha, na verdade, toda essa doutrina que hoje a gente chama de uma doutrina de atendimento ao cliente. A gente sabe o quanto, né, o direito previdenciário evoluiu, principalmente no nosso escopo, nosso dia a dia da advocacia, no que se refere ao atendimento, ao planejamento, à realização de fichas de atendimento, sistemas corporativos, de fluxos de trabalho e tudo mais. Então a gente procura, dentro do capítulo da precificação, Adriano, incluir todos esses conceitos. A gente compartilha, inclusive, formulários, metodologias para atendimento, tudo isso para que a gente possa ter uma dimensão do trabalho que vai ser prestado e possa definir, então, preços melhores, né? Além disso, a gente não descuida das tabelas da OAB, que sempre é um parâmetro importante que a gente tem que consultar, tem que partir sempre da tabela da OAB, mas a gente não precisa estar vinculado necessariamente à tabela da OAB. E também a gente trabalha um pouco da questão da publicidade.
porque eu acho que a publicidade ela é muito importante. A precificação está muito ligada ao número de entrada de processos, né? Dependendo da forma como eu consigo publicizar o meu trabalho de uma forma legal, de uma forma correta, e o número de demandas, eu posso mudar completamente a forma de precificar o meu serviço. Eu posso, por exemplo, diminuir o ticket médio de processo se eu tiver uma demanda maior. E isso está diretamente ligado com a forma como eu vou desenvolver o marketing do meu escritório, né? Assim como eu posso eventualmente enveredar para um caminho mais artesanal, fazendo um trabalho mais completo, trabalhando com um tipo de planejamento que nem todo mundo está planejando, nem todo mundo está fazendo, com ferramentas tributárias juntos, e eventualmente atender menos com valor agregado maior. Então, o capítulo de precificação, muito mais de dizer para os leitores do nosso livro quanto cobrar, ele tenta demonstrar justamente que hoje a gente tem várias formas de fazer isso e que eu tenho que tentar entender todo esse processo e colocar ele em prática. E é muito difícil. O mais difícil dessas questões de organização de escritório, nós sabemos disso, né? De desenvolvimento de um processo administrativo interno do escritório, chama assim sempre lá no escritório, quando a gente conversa e planeja o escritório, né? Nós temos que ter o nosso processo administrativo. O mais difícil em ter um processo administrativo hoje é a aplicação dele. Sistemas tem aos montes, cursos está cheio por aí, livros tem um monte também, mas a gente sabe que a aplicação ela é lenta, ela é demorada, ela envolve crenças que a gente tem da nossa atuação, muitas vezes que a gente não consegue superar. Então, o nosso capítulo tenta trabalhar um pouco sobre tudo isso. É mais ou menos essa a ideia que a gente passa ali. Doutor, agradecer pela disponibilização do seu horário, por ter aceitado o nosso convite para fazer parte desse nosso bate-papo aqui do Previdência em Foco, programa da Comissão de Seguridade Social de Gravataí. Aproveitando para convidar os colegas que estão assistindo, para que no dia 30 de setembro, às 19 horas, façam-se presentes na OAB, subseção de Gravataí, que o nosso colega, o doutor Alexandre Triques, vai estar lá no nosso grupo de estudos da nossa comissão para falar conosco, palestrar e também dar autógrafos no seu novo livro. Não é isso, doutor? É isso, Adriano. Quero agradecer também. É sempre muito bom, tá? Quando a gente é questionado sobre essas questões nossas, fiquei muito feliz aí com a lembrança do site. Nada disso foi combinado, né? Quer dizer, quando recebi as mensagens falando do site, eu fiquei bem feliz, que bacana, né? Então, acho que tudo isso é um carinho de vocês também, com quem está participando aqui dessa atividade. E eu queria te agradecer, e queria agradecer também ao doutor Guilherme Trajano pelo convite, né, para poder estar aqui junto com vocês e desejar aí uma excelente gestão à frente da comissão, que vocês consigam levar a comissão longe, que ela consiga auxiliar os advogados locais aí em capacitação, enfrentamento das dificuldades que passam no dia a dia. Desejo um ótimo trabalho e contem sempre comigo por aqui. Obrigado, doutor. Um último recado aos colegas que estão nos assistindo. Sigam a nossa página, a página da OAB de Gravataí no Instagram, @OAB Gravataí. A página da Comissão de Seguridade Social é @CSS_OAB Gravataí. E esse vídeo também estará disponível no YouTube, na TV OAB Subseção Gravataí. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e, mais uma vez, obrigado, doutor Alexandre Triques. Valeu.